Boa noite. Este é o Boletim Diário de Notícias da Ucrânia. Inscreva-se para ficar por dentro de atualizações. Vamos aos destaques de hoje, dia 8 de dezembro. Negociações de paz. Os últimos 10 metros até o objetivo são os mais difíceis. Uma dogma principal da Europa: não chamem uma guerra de guerra e ele desaparecerá. Uma guerra híbrida é a estratégia de Putin para enfraquecer a unidade do Ocidente. Quando se trata de guerra e paz em outro lugar, as coisas são sempre fáceis de avaliar. Qualquer paz é melhor do que qualquer guerra. Tão simples quanto isso. E as analogias que descrevem essa simplicidade são fáceis, cristalinas e simples, como, por exemplo, aqueles 10 metros são os mais difíceis. Os últimos 10 metros até o objetivo são sempre os mais difíceis. Penso que estamos nos últimos 10 metros para tentar pôr fim a este conflito. Penso que estamos realmente reduzidos a algumas questões, principalmente em termos de terreno, que são principalmente Donbass, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, bem como a central nuclear de Zaporizhia. Keith Kellogg, enviado especial de Donald Trump. Mas isso só é fácil quando se trata de paz em outro lugar, em uma terra distante, muito longe de onde você está, escondida atrás de um grande e belo oceano. Então, trata-se de uma paz em geral, e você pode se dar ao luxo de generalizar termos e avaliações. Então, todas essas analogias, do tipo os 10 metros até o objetivo são os mais difíceis, surgem pois esses não são realmente os seus objetivos. Não é o seu terreno que você está prestes a trocar. É por isso que existem essas analogias. E é por isso que as citações de Franklin nunca houve uma guerra boa, uma paz ruim, e é por isso que todas elas parecem verdadeiras. No entanto, quanto mais perto o lobo estiver de sua porta, mais a guerra se torna pessoal para você. Mas você, inevitavelmente, percebe. Todas as guerras da humanidade têm suas raízes em guerras anteriores que foram interrompidas, mas não terminaram. Esse botão de pausa pode parecer uma opção lucrativa para alguns hoje em dia, pois invoca o bem óbvio, inegável e instantâneo. Interrompe o derramamento de sangue. No entanto, o que o agressor nunca dirá em voz alta, pois é a sua maior arma secreta, é que tudo o que hoje interrompe a guerra nos termos do agressor apenas adia uma guerra futura, dando ao agressor uma trégua tão esperada e uma chance de se reorganizar, convocando assim um novo ciclo de hostilidades em uma escalada de destruição inevitavelmente maior, intensificada e amplificada. Portanto, continue como potência mundial dominante, negocie os melhores termos para o agressor e descubra, mais uma vez, como sempre foi o caso ao longo da história da humanidade, que os monstros são chamados de monstros por uma razão, e essa razão é que os monstros não podem ser apaziguadores nem convencidos com argumentos racionais. Monstros só podem ser derrotados ou rendidos, forçando a vítima da agressão do monstro a um acordo de paz indesejado, recompensando assim o agressor e estrangulando o ciclo de guerras futuras sobre o pescoço da Europa. The way you put it, Ben Hodges, makes it sound. A maneira como você coloca isso, Ben Hodges, faz com que pareça histórico e alarmante. É isso mesmo? Bem, histórico em termos de fracasso americano, virando as costas não apenas para nossos aliados de mais de 80 anos, mas também prejudicando a nós mesmos. Quero dizer, durante todos esses anos, nossos aliados europeus nos deram acesso a bases, compartilhamento de inteligência. Servimos juntos em tantos teatros diferentes. Estivemos lado a lado nos círculos diplomáticos. E agora isso é um grande tapa na cara da Europa por parte deste governo. É compreensível que a prioridade seja a defesa do território nacional, no hemisfério ocidental e no Indo-Pacífico. Isso não é novidade. O que é novo é que isso claramente diz respeito a esferas de influência. E para o governo Trump, a Europa não será mais um interesse estratégico para nós. Embora os Estados Unidos possam realmente estar a mostrar-nos o dedo na Europa ou não, uma coisa é certa: não há mal que não venha por bem. Voluntariamente ou não, a Europa é forçada a encarar a realidade. Tem de responder a esse alerta e perceber que a guerra está aqui, mesmo que prefira chamá-las por nomes politicamente corretos. Recentemente, li um artigo escrito por alguém que foi apresentador na conferência Rebuild Ukraine, um proeminente jornalista ucraniano chamado Oleksandr Kovenko.
Ele diz que os participantes ouviram com atenção, aproximavam-se dele e lhe diziam em voz baixa, como se admitissem uma traição. Muito poderoso, mas só podemos investir em tecnologias de dupla utilização. Investir diretamente em capacidades militares é muito tóxico para nosso mandato atual. Yakovenko argumentaria que a Europa criou uma nova religião cujo dogma principal pode ser resumido como não chame as coisas pelos nomes e eles desaparecerão. É uma espécie de xamanismo do século XXI. Se você começar a chamar uma fábrica de munições de centro de tecnologia de dupla utilização, então o ditador russo Putin não vai notar. E se você disser em voz alta gastos militares e permitir isso, admita que a Europa já está em guerra. A Rússia não conseguiu tomar Kiev em 3 dias porque é fraca. Falhou porque se deparou conosco, com pessoas que não pedem permissão para defender suas casas. Deu de cara com pessoas que, em 3 dias, criaram o maior exército voluntário da história recente da Europa. Com pessoas que enfrentaram tanques com coquetéis Molotov e depois com javelins que vocês relutaram em nos fornecer por muito tempo. A Rússia enfrentou pessoas que não entregaram uma única cidade importante sem lutar. Pessoas que expulsaram os ocupantes dos subúrbios de Kiev e Kharkiv, de Kherson e do norte do país, depois que o resto do mundo já nos havia enterrado em suas previsões. Oleksandr Yakovenko, fundador do Fundo de Investimento Corporativo em Lviv, UA, fabricante de drones de guerra, voluntário. Quando os tanques russos avançarem sobre Suwalki e você estiver mais uma vez à procura de soluções políticas, lembre-se deste momento, diz Yakovenko. Nessa altura, será tarde demais para explicar aos seus filhos por que razão Varsóvia está a arder e a OTAN se revelou um tigre de papel, afirma Yakovenko. Embora nós na Ucrânia possamos respeitar muito esta opinião, ele não passa de uma opinião. Mas também não é menos do que isso. Por isso, decidimos literalmente anunciar um apelo à ação para você. Compartilhe sua opinião conosco na seção de comentários abaixo, respondendo à pergunta. Nova NSS dos Estados Unidos exorta a União Europeia a encerrar a realidade. A guerra já chegou? Chegamos ao fim da nossa edição. Obrigada pela sua companhia hoje. Deixe-nos saber o que acha dos últimos eventos nos comentários e inscreva-se. Se ainda não conhece o nosso canal, confira os vídeos sobre a tecnologia ucraniana, a vida dos militares e entrevistas. Na última deles, como jornalista brasileiro Fabrício Vittorini, falamos sobre a guerra de informação e como ela afeta o Brasil e todos nós. Amanhã voltaremos com mais notícias. Boa noite.